Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física, ok? Esta aula aqui é para o 8º ano do ensino fundamental, certo? E nós estamos aqui para trazer o tema para vocês: atletismo, lançamentos e arremessos, ok? Qual é a origem do atletismo, dos lançamentos e dos arremessos? Então, vamos lá. O atletismo, o que é o atletismo? Então, o atletismo é definido como um conjunto de provas, né? E o atletismo é um esporte que divide em provas de pista e provas de campo. Nas provas de campo nós temos os saltos, arremessos e lançamentos. E nas provas de pista nós temos as corridas. Nós temos também provas combinadas, certo? Que são provas combinadas. O que são essas provas combinadas? Então, as provas combinadas, a gente vai dar uma melhorada aqui no... Isso. Ok? Vamos lá. Então, o que são essas provas combinadas aí? São o heptato, tá? E o decato, que são provas que combinam aí vários tipos de competição, corridas, lançamentos, tá? Tem o pedestrismo ou pedestrianismo. São corridas de rua, como a maratona, são corridas de campo, como cross country. E as corridas de montanha, que são são corridas de montanha, que são corridas que são feitas na montanha, e tem também a marcha atlética, que também é uma prova aí do atletismo, ok? Essas provas aí que são trabalhadas aí são provas oficiais, mas tem provas que não são oficiais. Quais são elas? São as corridas o cross country, né, e as corridas de montanha não são provas aí oficiais, ok? Observe bem, né, que o atletismo é organizado dessa forma. Então, a origem dos lançamentos e dos arremessos. Então, o arremesso do peso tem origem na Grécia Antiga, consiste em arremessar o peso empurrando, né, com a mão, ok? Tem o lançamento do dardo, que é parecido com a lança, que vai se originar da antiguidade também do mundo grego, né? Das competições que tinham lá no mundo grego, que usavam a lança aí. Essa lança muito parecida, né? Atualmente ela vai parecer com o dardo, mas a origem do dardo aí do atletismo vai ser das lanças, e essas lanças são muito mais antigas ainda, surgem aí com os povos primitivos antigos, ok? Nós temos também o lançamento do disco, que surge na antiga Grécia e consiste num lançamento de disco côncavo feito de madeira ou de metal, que é certo, como podemos ver aqui. E tem o lançamento do martelo, que é uma bola de ferro, de bronze, com cabo de ferro, né? E é feito dentro de um círculo, para poder lançar, e protegido por uma gaiola. Tanto o lançamento do peso, que é feito também dentro do círculo, certo, mas não tem a gaiola, mas o lançamento do dardo e do martelo tem a gaiola de proteção, tá? E esse aqui, o lançamento do martelo, não é de origem grega, né, nem de origem primitiva aí, ele tem origem aí nos povos celtas, ok? Então, olha só o seguinte: o que é um lançamento e o que é um arremesso? Que são essas duas coisas, tá? O lançamento, ou melhor, o arremesso, é limitado pelo peso do objeto. Então, o objeto pesa muito e não tem condições de segurar o objeto, fazer a apreensão. O objeto é grande e não tem condições de prender o objeto com a mão, ok? Não há possibilidade. E o membro também não tem condições de se esticar completamente para executar a ação. Não tem essa condição, ok? E o membro, você, para executar o movimento, na verdade você empurra o objeto, tá? Você não prende ele e transfere peso para ele, você empurra o objeto. Então já o lançamento, você prende o objeto, transfere
a sua força para ele, para poder ele entrar em movimento, e normalmente a massa dele é menor e o objeto é mais fácil de prender. Então aqui nós temos um arremesso e que o atleta ele não consegue estender muito o braço para poder segurar e fazer o arremesso por causa do peso do objeto. Então ele consegue só apenas empurrar esse objeto, certo? Empurra o objeto, tá? Empurra o objeto com a mão. Porém, aqui nós temos o lançamento do dardo, e no lançamento do dardo é possível segurar o objeto, né, e deferir aí a força sua do seu corpo, transferindo essa força do seu corpo para o objeto, como temos, por exemplo, o lançamento do dardo. Preste bem atenção que tem uma diferença entre lançamento e arremesso, ok? Olha só, temos o lançamento aí do dardo, como é feito, que é o dardo. Então o lançamento do dardo, o atleta corre, faz uma corrida de aproximação, uma corrida de velocidade, depois ele faz um giro rapidamente com o corpo, faz passadas laterais, e aí ele vai lançar esse objeto com a sua mão, soltando, né, o objeto, e ele alcança grande velocidade para poder transferir a força do seu corpo, da velocidade que seu corpo conseguiu para o objeto. E desde o início do limite da zona de lançamento para o ponto onde o dardo toca no chão, é feita a metragem para medir. É aqueles que conseguem o maior tamanho, é aqueles que ganham a prova. A prova, ela tem origem aí nas civilizações antigas, que eram usadas para caça e para a guerra, de origem da lança, mas os gregos vão aperfeiçoar isso como esporte, ok? Então, a técnica do dardo, primeiro consiste na empunhadura, que é a maneira de segurar o dardo, de pegar o dardo. Então tem a técnica em V, que é a técnica alemã, tem a técnica americana, né? Tem a técnica finlandesa, que já é diferente, com o apoio do dedo, de um dedo, e a americana com o apoio dos dois dedos aqui, para fazer a apreensão, e como é que se diz? A alemã com a forma de V, né? Então, essa é a técnica. Tem a corrida de aproximação. Na corrida de aproximação, o objetivo é conseguir ritmo e aceleração, tá? Depois disso, o atleta ele vai para outra fase, que é a corrida de preparação. Então, primeira corrida, terceira, quarta. Então, são 4 fases específicas. Vamos ver aí, ó. Inicia-se, né, limitado pela uma marca intermediária. Então a corrida de preparação tem uma marca intermediária, está lá marcada, e ele deve executar alguns passos. A marca intermediária vai executar aí alguns passos que são muito importantes. Você tem 4 metros mais ou menos para ele executar essa ação de uma corrida lateral, lateralizando o corpo. Depois ele vai soltar o implemento, transferindo força, né, do seu corpo, da ambas as pernas, do tronco, do braço, para fazer o implemento, transferindo toda essa força do seu corpo para o implemento. Observe agora, ele faz as passadas laterais para poder transferir, faz uma frenagem. Quando ele freia, esse freio do corpo, ele transfere a força do seu corpo para o objeto. Vamos ver? Ele corre, faz as passadas laterais, freia, faz uma frenagem, e aí ele transfere a força e faz o lançamento do dardo. Vamos observar a área do dardo. A área do lançamento do dardo, a área do lançamento, consiste no seguinte: 35 metros, e tem a área, lembra que eu falei aqui, tem uma área que demarca aí o limite, marca intermediária. Essa marca intermediária vai marcar aquele espaço, ela tem 4 metros, aí é posicionamento lateral, a passada lateral, e vai fazer o giro de corpo e a frenagem para poder executar o lançamento do dardo. Então, corrida de balanceio, tá? Passada lateral, frenagem e lançamento do dardo e recuperação. Então, a origem aí, possivelmente dos povos antigos e também dos povos gregos, que vão dar origem aí a esse esporte. Na verdade, ele era uma forma de luta, de guerra, e vai se transformar ao longo do tempo num esporte, ok? Então, como a gente pode ver aqui, o menininho usando uma lança aí de forma mais primitiva,
ok? Então essa forma aí mais primitiva que vai evoluindo ao longo do tempo vai se transformar num esporte aí ligado ao atletismo, beleza? Então essa aula termina por aqui, é do 8º ano do ensino fundamental e nós tratamos nesta aula dos lançamentos e arremessos, propriamente dito o dardo. Na próxima aula nós trataremos dos outros tipos de lançamento e também do arremesso, ok? Um forte abraço e até mais!